que ela contou uma coisa que foi até engraçada na altura. Que ella contó una cosa muy graciosa. Ela disse que estava em casa a dar faxina na casa. Ella dice que estaba en casa Limpiando. Limpando, haciendo limpieza. fazendo limpeza. De repente ela ouve, mas cantando hinos e ouvindo a palavra. Pero ella dice que oyó cantando himnos, vino una palabra. Então o coração dela estava sensível para as coisas espirituais. Entonces el corazón de ella estaba sensible a cosas espirituales. E de repente ela ouviu uma trombeta sendo tocada. Y de repente ella escuchó una trompeta siendo tocada. Ela disse: Vinícius, eu abri os braços e fechei os olhos. Ella dice, Vinicius, yo abrí mis brazos y cerré mis ojos. Só que ele abriu os olhos e eu estava em casa na mesma. Solo que yo abrí los ojos y estaba en la misma casa. Aí eu fui na janela Yo fui a la e ventana vi que um vizinho que tocou. y vi un vecino que tocó. Eu falei, rapaz, mas estava esperando Jesus, né? Bueno, yo estaba esperando a Jesús. Vamos lá. Vamos falar ainda sobre a Bíblia, que é a fonte missionária por excelência. Vamos a hablar que la Biblia es la fuente misionaria por excelencia. No ponto C, En el punto C, ela é essa fonte porque desenvolve missões no Velho Testamento. porque ella desarrolla misiones en el Antiguo Testamento. Exatamente. Aí coloco 3 exemplos. O primeiro é Ahí tiene 3 ejemplos. El primero es no comissionamento dos patriarcas. el comisionamiento de los patriarcas. Aí nós vemos o texto de Atos 7, de 2 a 4. Ahí nosotros vemos el texto de Hechos del 7 de 2 a 4. Eu quero pedir o José para ler. ¿Quiere pedir para mí? Já está no texto, já está na tela já. ¿Ya? Já. Perfecto, rápido. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Então, a ideia missionária, Entonces, la idea misionaria não é algo apresentado só no Novo Testamento. no es solo algo presentado en el Nuevo Testamento. Deus sempre deu missões. Dios siempre dio misiones. Deus sempre comissionou pessoas Dios siempre comisionó personas para desenvolver atividades para desenvolver actividades que beneficiem que beneficien o projeto que Ele tem para a humanidade. el proyecto que Él tiene para la humanidad. Ele começa com Abraão, Él comienza con Abraham, formando de Abraão formando de Abraham o povo de Israel, el pueblo de Israel, vindo de Israel, viniendo de Israel, como diz o pastor Valci, Jesus Cristo. como dijo Pastor Bausi, Jesucristo. Então, missões já vêm desde o primeiro livro da Bíblia. Entonces, misiones ya vienen desde el primer libro de la Biblia. E aqui vem esse exemplo já registrado em Atos capítulo 7. Y aquí viene este ejemplo ya registrado en Hechos capítulo 7. Para a gente ganhar tempo, Para la persona ganar tiempo, vamos ver que ela desenvolve missões nos Salmos também. vamos a ver que ella desenvuelve misiones en los salmos también. Como o nosso texto da apostila diz, Como el texto dice aquí en la lección, o Salmo 67 Salmo 67 é um salmo totalmente missionário. es un salmo totalmente de misioneros. Vale a pena a gente ler em casa. Vale la pena leer en casa. Se nós aumentarmos um salmo ainda, Si no aumentamos otro o salmo, Salmo 68, Salmo 68, vamos ver uma profecia vamos a leer una profecía através dos Salmos. a través de Salmos. Salmo 68, 31, Salmo 68, 31, que também quero pedir para ler. que también quiero pedir para leer. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Essa é uma profecia acerca do Evangelho na África, Eso es una profecía del Evangelio en África, especialmente na Etiópia, específicamente en Etiopía, que foi ministrada, que fue a ministrada, profecia ministrada através de Salmo. profecía ministrada a través de Salmos. Vai se cumprir em Atos 8, Se va a cumplir en Hechos 8, entre os versículos 27 e 39, entre el versículo 27 y que 39, nós não vamos ler porque o texto é comprido, que no lo vamos a leer porque el texto es largo. mas você conhece a história. Pero tú conoces la historia. O Espírito Santo leva o Filipe El Espíritu Santo lleva a Felipe até um determinado lugar, hasta un determinado lugar, a estrada que vai de Jerusalém para Gaza. a la entrada que va de Jerusalén a Gaza. E ali ele fala para Filipe se aproximar do carro que E estava é- passando. Y ahí habla para Felipe acercarse al carro. E a Bíblia diz que o carro ia correndo.
y dice que el carro iba corriendo. E Filipe, então, para pregar para aquele eunuco, Entonces Felipe, para predicar a ese eunuco, ele teve que ir correndo também. él tuvo que correr también. Eu pastorei uma igreja na região de Azambuja Yo pasé en una iglesia en la región de Zambuyo e conheci a história de uma irmã que se converteu y conocí una historia de una hermana que se convirtió parecido com esse texto. parecido con ese texto. A igreja estava a evangelizar num dia. La iglesia estaba evangelizando un E día passou umas pessoas que saíram correndo. Estava passando correndo, estava correndo. y pasaron unas personas corriendo. E uma das pessoas que estava no grupo de evangelismo Y una de las personas que estaba en el grupo de evangelismo decidiu correr junto com eles decidió correr junto con ali ellos, na hora ahí en la hora, e entregar o folheto. y entregaron un folleto. O resultado El resultado é que não só aquela pessoa, es que no solo aquella persona, mas toda a família que foi evangelizada, pero toda la familia que fue evangelizada hoje fazem parte da nossa congregação lá em Azambuja. hoy hace parte de nuestra congregación en Zambuyo. Então Filipe faz isso Entonces Felipe hizo eso. e quando ele obedece à voz de Deus, Cuando él obedece la voz de Dios, existe agora a possibilidade do cumprimento de Salmo 68. existe ahora la posibilidad del cumplimiento del Salmo número O 68. Salmo disse que a Etiópia rapidamente se converteria a Deus. El Salmo habla de que Etiopía se convertiría rápidamente a Dios. E já no capítulo 8 do texto de Atos, Ya en el capítulo 8 del texto de Hechos, essa conversão está acontecendo. esa conversión ya está aconteciendo. Quando um representante da Etiópia Cuando un representante de Etiopía acaba se convertendo a Deus, acaba convirtiéndose a Dios, e assim que nós cremos y así es como nosotros que creemos o Evangelho entrou na África, que el Evangelio entra através da Etiópia. a través de Etiopía. Então, a Bíblia se relaciona com missões nos patriarcas, Entonces la Biblia se relaciona con misiones desde los patriarcas, se relaciona com missões nos salmos, se relaciona con misiones en los salmos e também se relaciona com missões nos profetas. y también se relaciona con misiones a través de los profetas. Olha a vontade de Deus em relação às nações. ¿Cuál es la voluntad de Dios a razón de las naciones? Oséias capítulo 2, versículo 23. Oseas capítulo 2, versículo Eu 23. quero pedir para ler. Yo quiero pedir para leer. Oseas capítulo 2. Oséias 2, 23. Já está aí. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los ruanos, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. A vontade de Deus é de dizer para a terra no todo: La voluntad de Dios es para decir a toda la tierra, vocês são o meu povo, ustedes son mi pueblo e eu sou o vosso Deus. y yo soy vuestro Dios. Existe na Bíblia vários tipos de paternidade. Existe en la Biblia varios tipos de paternidades. A paternidade mais forte será por obras. La paternidad más fuerte será por obras. Isso é provado para a gente no capítulo 8 de João, Y ese es probado en el capítulo 8 de Juan. quando Jesus está a conversar com os judeus. Cuando Jesús está conversando con los E judíos. ele diz: vocês têm as obras do pai de vocês. Y ellos dicen que ustedes tienen la obra de los padres vuestros. E eles dizem o seguinte: nós somos filhos de Abraão. Y ellos dicen lo siguiente, nosotros somos hijos de Abraham. Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão, Y Jesús dice, ustedes no son hijos de porque Abraham. as obras que vocês têm não são de Abraão. Porque la obra que ustedes tienen no son de Abraham. Eles dizem: nós somos filhos de Deus. Ellos dicen, nosotros somos hijos de Dios. E Jesus diz: vocês não são filhos de Deus, Y Jesús dice, ustedes no son hijos de porque Dios. vocês não têm as obras de Deus. Porque ustedes no tienen las obras de Dios. Aí Jesus explica para ele quem era o pai deles. Ahí Jesús explica quién es el padre de Vai ellos. dizer o seguinte: vocês têm por pai ao diabo, Pero dice, ustedes tienen por padre el diablo. por causa que as obras que vocês fazem Por causa de las obras que ustedes hacen, são as mesmas que ele faz. son las mismas que ellos hacen. Então, como bem falou o pastor Valci, Así como bien habló el pastor José. não é carregar a Bíblia debaixo do braço que salva, No es la Biblia bajo el brazo lo que sabe. nem é congregar todos os dias, Ni es congregar todos los días. apesar dessas coisas serem boas A pesar de que esas cosas e son buenas. necessárias, Es necesario. mas não é título de teologia que salva, Pero no es título de teología lo que salva. não é título ministerial que No, salva. no es título ministerial lo que salva. Deus olhando para nós, Dios mirando para vai nosotros ver primeiro a nossa fé va a ver primero nuestra e fe, depois nossas obras, después nuestra obra. porque a prova da nossa fé Porque la prueba de nuestra está fe justamente nas obras. está justamente en la E obra. não adianta dizer que sou crente, Y no, sou cristão,
No merece la pena decir que somos cristianos. Não adianta dizer que sou santo. No vale la pena decir que somos santos. Se as obras que existem em mim Si las obras que existen en mí não são obras que mostram santidade. no son obras que muestran santidad, Então a árvore se conhece pelo fruto. entonces el árbol se conoce por los frutos. Se o fruto não é bom, Si el fruto no es bueno, então a árvore não é boa. el fruto del árbol no es bueno. Então é assim que funciona a questão de paternidade na Bíblia. Entonces así que funciona la paternidad. Deus olhando para o povo, Dios mirando para el pueblo diz para eles: dice para ellos: eu quero ser o vosso Deus. yo quiero ser vuestro Dios. Eu quero ser o Senhor de vocês. Yo quiero ser el Señor de Essa vosotros. sempre foi a vontade de Deus. Esa siempre fue la E voluntad de sempre Dios. quis que o povo se rendesse a Ele também. Y siempre fue lo que hizo que el pueblo se bendice a él. Para a gente correr um bocadinho, Para la gente poder hacerlo rápido, a Bíblia se envolve em missões não apenas no Velho Testamento. la Biblia envuelve misiones también poco en el Não Nuevo só no Velho Testamento. Testamento, No solo en el Antiguo mas Testamento, também no Novo Testamento. pero también en el Nuevo Testamento. Por exemplo, está na nossa apostila, na Por página exemplo, 17 ainda, Por ejemplo, en la lección en la página 17 todavía, o ponto D, el punto D, e número 1, el número 1, vai dizer que faz missões dos evangelhos. va a decir que hace misiones en los evangelios. Porque os evangelhos revelam a vida e ministério do maior missionário de todos os tempos, o Jesus Cristo. Porque el Evangelio revela la vida y misterio del más grande ministerio misionero de todos los tiempos, Jesús. Nós podemos ter vários exemplos no trabalho missionário. Pero nosotros podemos tener varios ejemplos E devemos ter até. pero debemos tener. Mas Jesus sempre será o maior exemplo desse trabalho. Pero Jesús siempre será el mayor ejemplo de ese trabajo. Jesus sempre será o maior exemplo de tudo que a gente quiser, de bom, é claro. Pero Jesús siempre será el mejor ejemplo de las E, cosas buenas, claro. os evangelhos relatam acerca de Jesus Cristo. Y los evangelios relatan acerca de Jesucristo. E o desafio da igreja Y el desafío de la iglesia é parecer com Jesus Cristo em tudo. es parecerse con Jesús en todo. É ser como Ele. Es ser como Él. É pensar como Es Ele. pensar como Él. É agir como Ele. Es Agir como Ele. Fazer como Ele. hacer como Él. Sí. O Paulo, quando escreve aos Filipenses, Pablo cuando escribe a los filipenses, ele coloca uma responsabilidade muito grande él para a coloca igreja. una responsabilidad muy grande para la Ele iglesia. diz: pensai nas coisas que são de cima Él dice, pensar en las cosas que son de arriba e não nas que são da terra. y no las que son de la tierra. A pergunta que fica é: La pregunta que queda es, como que eu controlo o meu pensamento? ¿cómo es que yo controlo mi É pensamiento? aí que está a dificuldade. Y ahí es que está la dificultad. Eu vou controlar o meu pensamento Yo voy a controlar mi pensamiento conforme aquilo que eu me alimento. conforme a aquello que yo me alimento. Foi Jesus quem disse: Pues Jesús quien dijo, a boca fala la boca habla o que o coração tem. lo que el corazón tiene. Então sai pela boca Sale por la boca o que eu já me alimentei. lo que ya yo me alimenté. Em relação à obra missionária, En relación a la obra é do misionera, mesmo jeito. es la misma forma. Quanto mais eu me alimento, Cuanto más yo me alimento, quero entender, quiero entender, quero perceber quiero o percibir sentido do trabalho missionário, el sentido del trabajo a misionero, vontade de Deus em relação ao trabalho la missionário. voluntad de Dios en el trabajo Então a misionero. minha mente para essa área Entonces mi mente para esa vai área sendo despertada. va a ser despertada. Pensar, por exemplo, como o pastor Valci estava a falar. Pensar, por ejemplo, como el pastor José A estaba matéria hablando, dele falando sobre a volta de Jesus. la materia de él habla sobre la venida de Pensando Cristo. sobre a volta de Jesus, a gente pensa no céu. Pensando na volta de Jesus, Pensando en la pensamos no vuelta céu. pensando en la vuelta de Jesús, pensamos en el cielo. E pensar no céu traz para nós alegria. Y pensar en el cielo trae para nosotros Pensar, alegría. pensar no céu traz para nós o desejo de entrar lá. Pensar en los cielos trae deseo de nosotros entrar allá. A Bíblia, apesar de falar pouco do que tem no céu, Aunque la Biblia habla poco del que tiene el cielo, mas deixa a gente desejoso de conhecê-lo. pero deja a la gente deseoso de conocerlo. Isso é uma forma de a gente ser animado Eso es una forma de que nosotros quedemos animados para querer chegar no céu. para querer llegar a los cielos. Missões é do mesmo jeito. Misiones de la misma forma. Quando eu olho para Jesus, Cuando yo miro a quando eu Jesús, tento imitar Jesus, cuando intento imitar a quando eu Jesús, tento fazer o que Jesus cuando fez, intento hacer lo que Jesús então a hace, minha mente para missões é despertada. entonces mi mente para misiones desea ser despertada. Porque ele é o maior missionário de todos os tempos. Porque él es el mayor misionero de todos Ele los tiempos. se envolveu com missões durante todo o seu ministério. Él se volvió en misiones durante todo su ministerio. A gente não vê Jesus fazendo piadinha, piadas. La gente no ve a Jesús haciendo chistes, Então tá bom. piadas. A gente não vê Jesus falando mal da vida dos outros. Nadie ve a Jesús hablando de la vida humana de los A demás. gente vê Jesus centrado na sua missão. Todo el mundo ve a Jesús centrado en su misión. Vemos ele preocupado com fazer aquilo que Deus lhe deu para fazer. Lo vemos preocupado por lo que Dios nos mandó a hacer. E aquilo foi combustível para ele completar a sua missão. Y aquello fue combustible para terminar su misión. Quando nós olhamos para ele, Cuando nosotros
miramos para Temos, él, por exemplo, ele, vemos por ejemplo a él, então somos incentivados a ser da mesma maneira, entonces somos incentivados a hacerlo a igual, fazer da mesma forma. a hacer la misma E forma. assim os evangelhos nos mostram a vida de Jesus. Así el Evangelio nos muestra el Evangelio de Jesús. O segundo ponto El segundo punto fala de missões em Atos dos Apóstolos. habla de misiones en el libro de Hechos de los Apóstoles. No capítulo 17, versículo 6, En el capítulo 17, versículo nós 6, já lemos na primeira aula ontem, pero ya lo leímos en la primera hora ayer. vemos que esse evangelho alcançou todo mundo conhecido daquela época. Vemos que ese Evangelio alcanzó a todo el mundo de aquella época. E nós precisamos também tentar fazer dessa mesma maneira. Y nosotros necesitamos también hacerlo de la misma manera. Ainda que sabemos que podemos não conseguir. Todavía que sabemos que podemos no Como conseguir. está sendo explicado, não é regra para o arrebatamento acontecer. Voy a explicarlo. No es regla para el arrebatamiento. Mas a Bíblia não diz para a gente cruzar os braços. Pero la Biblia nos dice que tenemos que cruzar los brazos. Precisamos fazer. Necesitamos hacer. Precisamos tentar. Necesitamos intentar. Deus não exige de nós perfeição. Dios no nos exige perfección. Ele exige da gente progresso. Él exige de nosotros progreso. E no pensamento missionário, En el pensamiento misionero, a gente às vezes chega no final do ano, la persona llega a veces al final de año, no culto da virada de ano, en el culto de fin de año, e pensamos, y pensamos, ou até dizemos, o hasta decimos, esse ano não fui muito bem no campo missionário. este año no fue muy bueno en el campo Pensamos, misionero. esse ano não conquistei ninguém para o Senhor. Pensamos, no conquisté a nadie para el Señor. E no próximo ano eu vou fazer o possível para conquistar. Y en el próximo año voy a hacer lo posible para E conquistar. talvez no final do ano, Y tal vez en el final de vamos año chegar com o mesmo pensamento. vamos a llegar con el mismo Dizendo, pensamiento. eu não fiz nada para o Senhor de novo. Diciendo, no hice nada No para el sentido Señor de nuevo. misionario. En el sentido Não misionero. consegui ganhar uma alma para Jesus No Cristo. conseguí ganar una alma para Jesús. Então, essa não é a vontade de Deus. Entonces, esa no es la voluntad de A Dios. vontade de Deus é que a gente tente melhorar cada dia mais. Es que la voluntad de Dios es que la gente intente mejorar cada día más. E Deus conhece a nossa capacidade. Y Dios conoce nuestra Deus capacidad. sabe aquilo que a gente consegue fazer. Dios sabe lo que ustedes consiguen hacer. E é Ele que vai nos usar da maneira certa. Y es Él quien nos va a usar de la mejor E manera. vai colocar as pessoas que são necessárias no nosso caminho. Y va a colocar las personas que son necesarias E en você nuestro não camino. precisa se preocupar com a sua muita ou pouca condição. Entonces no necesita preocuparse con su mucha o poca condición. Ainda que vale a pena a gente querer saber mais. Todavía que la gente quiere saber más. Mas o Senhor vai nos usar da maneira certa. Pero el Señor va a usarlo de la mejor manera, de la mejor forma. E para a gente conseguir ganhar almas para Jesus. Para las personas conseguir ganar Na, almas para na Jesús. terceira epístola, En la tercera ou epístola, no terceiro ponto, desculpa, en el tercer punto, fala sobre as epístolas. habla sobre las epístolas. Até na página 17 ainda. En la página 17 todavía. O texto diz o seguinte: El texto dice lo siguiente. elas tratam dos mais variados assuntos fundamentais da fé. Ellas tratan de los más variados asuntos fundamentales de la fe. No que tange a missiologia, En relación a misiología, servem também para estabelecer disciplina sirven también para establecer disciplina e encorajar as igrejas y tomar valentía a las iglesias no trabalho en missionário. el trabajo Eu misionero. gostaria de ler com os irmãos A mí me gustaría leer con los hermanos Gálatas 2:9, Gálatas 2:9. porque a igreja está em Atos dos Apóstolos, Porque la iglesia está en Hechos de los Apóstoles, passando pelo seu processo de formação, pasando por el proceso de formación, até a doutrina da igreja não está formada. hasta que la doctrina de la iglesia está formada. E isso é um aspecto interessante. Y eso es un aspecto interesante. Jesus não deixa a doutrina da igreja formada. Jesús no deja la doctrina de la iglesia formada. Ele forma a igreja Él forma a iglesia e forma os discípulos y forma a los discípulos para dar continuidade à sua obra. para dar continuidad a su obra. Através do Espírito Santo, A través del Espíritu ele Santo, forma a doutrina da igreja. Él forma la doctrina de la iglesia. Isso fica provado para nós Eso queda aprobado para nosotros em Atos capítulo 15, en Hechos capítulo 5. quando existe a necessidade de uma reunião geral Cuando existe la necesidad de una reunión general entre os discípulos e pais da igreja, entre los discípulos y padres de la iglesia para eles definirem o que seria doutrina, para definir lo que sería doctrina. porque os irmãos estavam com dificuldade. Porque los hermanos estaban con Os dificultad. judeus diziam o seguinte: El Señor decía lo os siguiente. judeus diziam Ah, assim, los judíos decían lo siguiente. vocês precisam observar a lei. Ustedes necesitan observar la ley. E os gentios que se convertiam Y los gentiles que se convertían diziam: nós não precisamos disso. decían, nosotros no necesitamos de eso. Então a igreja faz uma reunião de líderes Entonces la iglesia hace una reunión de líderes para definir o que seria de doutrina para aquele momento. para decidir lo que sería de doctrina en aquel momento.
não me falha a memória, no versículo 29, Si no me falla la memoria, en el versículo que 29, define-se então a doutrina para aquela época, que define la doctrina para aquella época, para aquele momento. para aquel momento, E a doutrina fica definida a seguinte: la doctrina queda definida de la siguiente manera. não é para comer sangue, No es para comenzar carne sufocada, carne cargada, sobrecargada, sofocada, sofocada. Não é para envolver com idolatria No es para envolverse con idolatría, e nem com prostituição. ni con prostitución. E é isso que fica definido. Es eso que queda definido. As doutrinas vão se formar Las doctrinas se van a formar nas epístolas. en las epístolas. É lógico que pegamos por base os ensinamentos de Jesus. Es lógico que Claro. agarramos por base los enseñamientos de Jesús. Até um texto que é muito lido na Santa Ceia, Hasta un texto que es muy leído en la Santa Cena, que entra na nossa doutrina, que entra en nuestra doctrina. é 1 Coríntios 11, 23. 1 Corintios 11, 23. Que Paulo vai dizer assim: Que Pablo va a decir así: porque eu recebi do Senhor porque recibí del Señor o que também vos ensinei. lo que también enseñé. Então, através da instrução de Jesus Cristo Entonces, a través de la instrucción de e Jesucristo da revelação do Espírito y Santo, la revelación del Espíritu Santo, a doutrina da igreja vai ser la estabelecida. doctrina de la iglesia va a ser E esse establecida. pensamento Y doutrinário ese pensamiento doctrinal relativo a missões relativo a é misiones colocado nas es epístolas. colocado en las epístolas. Gálatas 2,9, por favor. Gálatas 2:9, por favor. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ok, então divide, vão separar. Cada um vai para um lado. Entonces divide, cada uno va por un lado. Olha, eu vou para os gentios. Um diz, eu vou para os gentios. Uno dice: yo voy para los gentiles, E o outro diz, eu vou para os judeus. y otro dice: yo voy para los judíos. Mas nós não podemos ficar parados. Pero nosotros no podemos quedar Temos que parados. alcançar um lado. O alcanzamos un lado, Não, temos que alcançar um tenemos que lado. alcanzar un lado E temos que alcançar o y outro. tenemos que alcanzar otro. Porque foi o que o Senhor nos confiou fazer. Porque fue lo que el Señor nos confió para hacer. Então a Bíblia é a nossa base. Entonces la Biblia es nuestra base. Nós nunca podemos abandonar a Bíblia. Nosotros nunca podemos abandonar la Biblia. Podemos ter algumas obras extra-bíblicas, Podemos tener alguna obra extra bíblica, desde que não seja antibíblica, desde que no sea antibíblica, que nos auxilie no trabalho missionário. que nos auxilien en el trabajo misionero. Mas a Bíblia é a base por excelência Pero la Biblia es la base por excelencia da obra de missionária. la obra misionera. Quanto mais conhecermos ela, Cuanto más la conocemos, mais temos capacidade de fazer evangelismo. más capacidad tenemos de ser evangelismo. Jesus disse o seguinte: Jesús dijo lo siguiente: o Espírito que eu vou enviar sobre vocês, el Espíritu que voy a enviar sobre ustedes, ele vai testificar sobre mim Él va a testificar sobre mí e vos fará lembrar y los hará lembrar das coisas que eu tenho recordar das las coisas cosas que eu tenho dito. que yo tengo dicho. Então nós só conseguimos lembrar Entonces nosotros solo conseguimos daquilo que nós recordar conhecemos. aquello que nosotros conocemos. Como vamos querer lembrar da Bíblia ¿Cómo vamos a querer recordar la se Biblia a gente não estuda a si la Bíblia? gente no estudia la Se a Biblia? gente não conhece a Bíblia? Si no leen la Biblia. A Bíblia é nosso manual de instrução. La Biblia es nuestro manual de instrucción, É a nossa regra de vida e prática. es nuestra regla de vida y práctica. Você não é obrigado a conhecer tudo de geografia bíblica. Tú no eres obligado a conocer todo lo que es geografía Não, bíblica. não é obrigado a conhecer tudo de história bíblica. No es obligado a todo lo que es historia bíblica, Hermenêutica, hermenéutica, homilética, homilética, muitas coisas. muchas cosas. Agora, o que está escrito aqui Ahora lo que te é escrito aquí responsabilidade minha e sua conhecer. es responsabilidad tuya y mía en reconocer. Porque é através da palavra de Deus nós vamos alcançar essas pessoas. Porque a través de la palabra del Señor vamos a alcanzar a esas personas. Vamos mudar para o ponto que diz a natureza da tarefa missionária. Vamos a cambiar al punto que dice la naturaleza de la tarea misionera. E agora eu quero compartilhar com os irmãos Y ahora quiero compartir con los hermanos sobre 4 pontos. sobre 4 puntos. Eu preciso da graça de Deus para falar sobre eles aqui. Yo necesito de la gracia de Dios para hablar sobre eso. Primeira coisa, Primera cosa, a natureza da tarefa missionária é espiritual. la naturaleza de la tarea misionera es espiritual. Eu quero ler com vocês Yo quiero leer con ustedes Atos 13, Hechos 13, de 1 a 4. del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vamos começar pela ordem de Jesus Cristo. Vamos a comenzar por la orden de Jesucristo. Vocês ficam aqui em Jerusalém Ustedes quedan aquí en e Jerusalén não saem y no salen enquanto eu não der o sinal. en cuanto yo no doy la señal. O sinal é o Espírito Santo. La señal es el Espíritu Santo E eles obedecem. y ellos obedecen. A igreja de Antioquia La iglesia de Antioquia está servindo a Deus. está sirviendo a Dios. E o Espírito Santo também lhe chama para a obra missionária. Y el Espíritu Santo también nos llama para la obra misionera. E fala, conforme o texto diz. Y habla conforme el texto lo dice. Eu quero escolher, eu já escolhi Yo quiero escoger, o ya escogí, Saulo e Barnabé. Saulo y Bernabé. E agora falando de chamado específico. Ahora hablamos del llamado específico. Porque quem sabe eu estou a falar para si. Ahora, el que sabe, estoy intentando hablar para ti. Que tem consciência do chamado missionário de Deus na sua vida. Que tenga conciencia del llamado de Dios misionero para tu vida. Então atente para esses pontos. Entonces, atienda para estos No puntos. chamado específico de Deus para esse pessoal. El llamado de Dios en específico para esta gente. Eu preciso esperar a vontade de Deus ser revelada. Yo necesito esperar que la voluntad de Dios sea revelada. Porque o trabalho de missões é um trabalho que começa numa vertente Porque el trabajo de misiones es aquel trabajo que comienza desde la vertente espiritual. vertiente espiritual. Então começa com a direção de Deus, Entonces comienza con la dirección de com a Dios, autoridade de Deus, con la autoridad de Dios, com a graça de Deus, con la gracia de Dios, com o poder de Deus. con poder de Dios. Então nós não podemos tomar decisão por conta própria. Entonces no podemos tomar decisión por cuenta Há propia. pessoas que se frustram no trabalho missionário, Las personas que se frustran en el trabajo porque ele misionero, tem consciência de que ele tem um chamado, porque ellos tienen conciencia de que tienen llamado, mas ele não espera a ordem para sair. pero ellos no esperan la orden para salir. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Paulo ouve a profecia através de Ananias. Pablo oye la profecía a través de Ananías. Você é para Deus vaso escolhido. Tú eres para Dios vaso escogido. E vai às nações pregar o evangelho. Y va a las naciones a predicar el evangelio. Se Paulo fosse alguém impulsivo, Si Pablo fuese alguien imposible, ele podia levantar dali naquela hora él se podía haber levantado e sair y salir e fazer. y hacer. Mas entre o capítulo 9 Pero Hechos capítulo e o 9 capítulo y 13, el capítulo 13, nós temos mais ou menos nosotros tenemos más o menos 10 anos 10 años que Paulo tem na cabeça dele. que Pablo está en su cabeza. Deus me chamou, Dios me habló, Deus me capacitou, Dios me capacitó, Deus me escolheu, Dios me escogió, mas eu não posso sair pero yo no puedo antes salir de mandar eu. antes de... Não posso. No puedo. Não posso mandar, não posso sair sem ele mandar. Ajá, no puedo salir sin que Él me mande. E a confiança de que o trabalho é espiritual Y la confianza del trabajo espiritual traz-nos conforto, nos trae confort, mas também um desafio. pero también un desafío. Conforto porque sabemos que o Espírito Santo está conosco. Confort porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Não precisamos tentar convencer ninguém com as nossas palavras. No necesitamos convencer a nadie con nuestras Não palabras. vai ser pelo muito falar que vamos convencer alguém. No va a ser por nuestro mucho hablar que vamos a convencer a alguien. Sabemos que é sempre pela graça de Deus Sabemos que siempre por la gracia de Dios e a unção do Espírito Santo. y la unción del Espíritu Santo. Mas traz um desafio. Pero trae un desafío. O desafio é o seguinte: El desafío es el siguiente. eu tenho que viver Yo tengo que vivir na direção desse Espírito. en la dirección de ese Espíritu. Eu tenho que ter sensibilidade Yo tengo que tener sensibilidad para ouvi-lo para oírlo. e tenho que ter Y coragem tengo que tener valentía para obedecê-lo. para obedecerlo. É um conforto, Es un confort, mas também um desafio. pero también un desafío. No livro de Atos dos Apóstolos, En el libro de Hechos de los nós Apóstoles, vemos vezes que o Espírito Santo foi derramado. nosotros tenemos veces que el Espíritu Santo fue derramado. A diferença entre três coisas: La diferencia entre tres cosas: participar do mover do Espírito, participar del mover del Espíritu, ser cheio do Espírito ser lleno del Espíritu e o Espírito Santo ser derramado. y el Espíritu Santo ser derramado. Vou explicar para vocês. Voy a explicar para ustedes. A primeiro que é participar do mover do Espírito. Lo primero, ¿qué es participar del mover del Espíritu? Muita gente se fica satisfeito com isso. Mucha gente queda satisfecho con esto. Ele vem para a igreja, Él viene a la iglesia, ouve a ministração, oye la administración, sente a presença de Deus, siente la presencia de Dios, até chora, hasta llora, fala em línguas. habla en lenguas. Ele abre o coração para Deus Él abre el corazón a e Dios sente a ação de Deus no y ambiente. siente la presencia de Dios en el ambiente. Mas quando ele vai embora, Pero cuando Él se va, não tem mudança na vida. no tiene cambio en su Ele vida. sentiu a presença de Deus, Él sintió la presencia de mas Dios, ele não está cheio de Deus. pero Él no está lleno de Ele Dios. sentiu a presença do Espírito
Espírito Santo. Él sintió la presencia del Mas Espíritu ele não é Santo. cheio do Espírito Pero Santo. él no es lleno del Espíritu Porque Santo. ser cheio do Espírito Porque ser Santo lleno del Espíritu Santo não tem a ver com no chorar, tiene nada que ver con não llorar. tem a ver com No pular, tiene nada que ver con não tem a saltar. ver com falar em No línguas, tiene nada que ver não con tem a hablar en ver com lenguas. No profetizar, tiene nada que ver con profetizar. tem a ver com caráter. Tiene que ver con carácter. Alguém cheio do Espírito Santo Alguien lleno del Espíritu é Santo alguém que até chora aqui na igreja, es alguien que hasta llora en la prega iglesia. aqui na igreja, Predica en la desenvolve iglesia. atividades aqui na igreja, Desenvuelve actividad en la iglesia. ama a palavra de Deus aqui dentro da igreja, Ama la palabra de Dios en la iglesia. dá bom testemunho aqui dentro da igreja, Da buen testimonio aquí en la mas quando iglesia. sai ali da Pero porta, cuando sale de la as puerta, pessoas olharem para ele, las personas lo miran dizem, y dicen, ele é o mesmo aqui dentro él es el mismo aquí dentro e lá fora. y allá afuera. Então, alguém que participa do mover não tem isso. Entonces, alguien que participa del mover no tiene eso. Alguém que é cheio do Espírito Santo tem isso. Alguien que está lleno del Espíritu Santo tiene eso. E essas duas vertentes Y esas dos vertientes estão ligadas com a condição da pessoa. están unidas a la condición de la Agora, persona. a terceira vertente, Ahora, la que tercera é o vertiente derramamento do Espírito Santo, es el llamamiento del Espíritu tem a ver Santo. com abrir fronteiras Tiene que geográficas ver con abrir fronteras geográficas para a ministração do Evangelho. para la administración del Como é que Evangelio. a gente vê isso? ¿Cómo es que la gente ve eso? Atos capítulo 2, do versículo 1 a 13. Nós não vamos ler. Hechos 2, 3. Atos 2, de 1 a 13. Hechos 2, el 1 al 13. Exatamente. Quando nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Cuando nosotros vemos al Espíritu Santo ser derramado sobre la E iglesia, eles vivem algo que nunca tinham vivido. ellos viven algo que nunca tienen vivido. E começa ali o pontapé inicial Y comienza el puntapié inicial, da pregação do Evangelho. la predicación del Evangelio. Mas o Evangelho se tornou muito regional. Pero el Evangelio se tornó muy regional. Mas quando acontece de Atos capítulo 8, Pero cuando acontece en Hechos capítulo 8, entre os versículos 14 e 17, entre versículo 14 y 17, quando em Samaria cuando en Samaria o Evangelho começa a ser pregado, el Evangelio comienza a ser então predicado, abre-se uma nova barreira na pregação do Evangelho. entonces se abre una nueva barrera en la predicación del Porque Evangelio. a primeira família foi alcançada Porque la primera familia fue alcanzada através da ministração da palavra do Senhor. a través de la administración de la palabra. E vemos o Espírito Santo ser derramado também naquele pessoal. Y vemos cómo el Espíritu Santo se derrama sobre aquellas personas. Mas no capítulo 10, Pero en el capítulo 10, nós temos outra barreira a ser quebrada. nosotros vemos otra barrera que tiene que ser Outra quebrada. barreira a ser conquistada. Otra barrera que tiene que ser conquistada. Que é a barreira cultural. Es la barrera cultural. Na casa de Cornélio, En la casa de em Cornelio, Cesareia, en Cesarea. capítulo 10, versículos 44 e 45. Capítulo 10, versos 44 y 45. Quando Pedro está a pregar na casa de Cornélio. Cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. E parece que o Espírito Santo teve que intervir Y parece que el Espíritu Santo tuvo que intervenir antes que Pedro esperasse. antes que Pedro esperase. Porque Pedro chega na casa das pessoas Porque Pedro llega en casa de la persona dizendo assim: diciendo así: nem era lícito eu estar aqui. ni era lícito estar aquí. Eu não devia estar com você. Yo no debería estar aquí. A salvação vem dos judeus. La salvación viene de los judíos. E ele começa agora, parece que ao invés de conquistar, Y ahí parece que comienza, en vez de conquistar, ele quer continuar com o evangelho e esteja preso aos judeus. él pareciera que tuviese el evangelio preso a los judíos. Então a Bíblia fala o seguinte: Entonces la Biblia habla lo que siguiente: enquanto Pedro pregava, en cuanto Pedro predicaba, Jesus não esperou ele fazer o apelo. Jesús no esperó hacer, Nem sei se ele ia fazer o apelo, na verdade. Né? Jesus não esperou ele fazer o apelo. Oración de fe, la fe. no esperó hacer la oración O de fe. convite para aceitar Sí, Jesus. sí, Ok? la oración de fe. E a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. El Espíritu Santo cayó sobre él. Ainda que tivesse um tom de discriminação, Tuviese un tono de discriminación, mas a fé existia no coração dos ouvintes. pero la fe existía en el corazón de los oyentes. Então Deus, vendo a fé do coração deles, Entonces Dios, viendo la fe en el corazón de ellos, derramou o Espírito Santo. derramó el Espíritu Santo. E aquilo abre uma barreira cultural. Y aquello abre una barrera O cultural. povo gentil começa a ser alcançado El pueblo gentil comienza a ser alcanzado fora dos territórios de Jerusalém. fuera de los territorios de Jerusalén. Nós temos uma barreira intelectual também Nosotros sendo vemos quebrada. una barrera intelectual que comienza a ser rota. Em Atos 19, En Hechos 19, de versículo 1 ao versículo 6. de versículo Do versículo 1 ao versículo 6. de versículo 1 al versículo 6. Quando Paulo consegue provar para os irmãos Cuando Pablo comienza a probar para los hermanos a diferença entre o batismo de Jesus
la diferencia entre el bautismo de Jesús e o batismo de João Batista. y el bautismo de Juan el Bautista. Eles creem na mensagem de Paulo. Ellos creen en el mensaje de Pablo. São batizados no nome de Jesus Cristo. Son bautizados en el nombre de E a Jesucristo. Bíblia diz Y la Biblia dice que o Espírito Santo também foi derramado sobre que el eles. Espíritu Santo también fue derramado sobre O ellos. que nós precisamos Lo que nosotros é de necesitamos estarmos sempre cheios do Espírito Santo. es estar llenos de los dones del Espíritu Santo. Porque quando estamos a fazer a obra missionária cheios do Espírito Santo, Porque cuando estamos haciendo la obra misionaria llena del Espíritu Santo, as barreiras geográficas, las barreras geográficas, barreiras culturais, las barreras culturales, barreiras intelectuais, las barreras intelectuales, seja ela qual for, sea cual sea, elas serão quebradas, ellas serán rotas, elas cairão. ellas caerán. E não vai precisar a gente brincar de advogado de Deus. Y no va a necesitar de buscar el abogado de Dios. Às vezes nós assumimos o papel de advogado de Deus. A veces nosotros asumimos el papel de abogado de Dios. Nem a Bíblia assume esse papel. Ni la Biblia asume ese A papel. Bíblia não começa dizendo: La Biblia no comienza a decir, existiu um ser tão poderoso existía un ser tan que poderoso criou todas as que coisas. creó todas las A cosas. esse ser A ese ser nós chamamos de Deus. nosotros llamamos Não a é Dios. assim que a Bíblia No es começa. así que la Biblia Ela comienza. não quer defender a pessoa de Deus. Ella no quiere defender la Ela persona de chega Dios. afirmando que ele existe, ponto final. Ella afirma que existe ya. Deus criou o céu e a terra. Dios creó los cielos y la tierra. Mais Acabó. nada. Más nada. Nós não precisamos pegar a ideia de defender Deus. Pero no necesitamos defender la idea de defender a Dios. Precisamos estar cheios de Deus. Necesitamos estar llenos de Dios. Porque enquanto estivermos a falar, Porque cuando estuviésemos hablando, estaremos a ser usados por Ele. estaremos siendo usados por Él. Tem coração que está quebrantado. Tiene corazón que está Tem quebrantado. coração que está endurecido. Tiene corazón que está endurecido. Tem coração que está decepcionado. Tiene corazones Tem decepcionados. coração que está enfraquecido. Tiene corazones débiles. Tem coração que está sem esperança. Tiene corazón sin esperanza. Mas no capítulo 29 de Jeremias, Pero en el capítulo 29 de Deus Jeremías, faz uma pergunta para Jeremias. Dios hace una pregunta para Por Jeremías. acaso não é a minha palavra? Por cierto, no es mi palabra. Por acaso não é a minha palavra? Por cierto, no es mi palabra. Como fogo que queima Como fuego que quema. e como martelo que esmiuça a pedra. Y como martillo Que que quebra a pedra. lo quiebra el diablo. Enquanto nós pregamos, En cuando nosotros o predicamos, coração duro, el corazón ele duro vai ser quebrantado pela va palavra. a ser quebrantado por la palabra. Enquanto nós pregamos, Y cuando no más mesmo predicamos, público, el mismo o público, coração que está quebrantado el corazón que está vai ser quebrantado, avivado pela palavra. va a ser avivado por la O palabra. coração desanimado El corazón vai ser desanimado animado pela va a ser palavra. animado por la E não é palabra. por força, Y no es por fuerza, não é por gritar, Não é por não gritar. é por pisar forte, no es por por pisar pular, fuerte, no es por saltar, não por nada disso. no es por nada de eso. É pela unção do Espírito Santo na vida Es da por pessoa. función de la Espíritu Santo. A obra missionária ela é espiritual. La obra misionera es espiritual. A nossa confiança está em Deus. Nuestra confianza es en Dios. A Bíblia diz que as nossas armas La Biblia dice que nuestras armas são espirituais son espirituales e poderosas em Deus y poderosas en Dios para destruir as fortalezas do diabo. para destruir la fortaleza de Você Dios. acredita? ¿Tú crees? Graças a Deus. Amén, gracias a Dios. Segunda coisa da tarefa, natureza da tarefa missionária, Segunda cosa en la naturaleza de la tarea misionera é que ela é bíblica. es que ella es bíblica. Romanos 10:15, só para a gente passar por cima, Romanos 10:15, sí, nada más para pasar por porque aquí, falamos já bastante da Bíblia porque ya hablamos bastante de eso de la Biblia como referência máxima como la máxima referencia do trabalho missionário. del trabajo misionero. Mas para cumprirmos o nosso plano aqui, Pero para cumplir nuestro plan aquí, Romanos 10:15. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Graças a Deus. Gracias a Dios. A Bíblia encoraja-nos a ir. A Bíblia encoraja-nos a pregar. La Biblia nos da valentía para ir, para predicar. Terceiro ponto. Tercer punto. A natureza da tarefa missionária La naturaleza de la tarea misionera é feita por fé. es hecha por fe. Atos 4, 29 e 30, por favor. Hechos 4, 29 y 30, por favor. $29. 29. Atos 4, 29 e 30. Nós temos aqui nesse texto, nós temos no contexto, Sí, nosotros estamos en el contexto quando eles são coagidos
Quando eles são proibidos Cuando ellos son prohibidos de pregar acerca de Jesus Cristo. de predicar acerca de Jesucristo. E quando eles recebem a proibição de pregar acerca de Jesus, Cuando ellos reciben la prohibición de predicar acerca de eles Jesús, vão reunir para orar. ellos se van a reunir para orar. Eles se reúnem numa casa Ellos se reúnen en una casa e vão agora contar para os irmãos o que aconteceu. y ellos van a reunirse para contar a los hermanos qué fue lo que E sucedió. a atitude desse pessoal me deixa muito interessado. Y la actitud de esa gente me deja muy interesado. Porque tem muita gente que desanima com os desafios do trabalho missionário. Porque tiene mucha gente que se desanima con el trabajo misionero. Eu vou dar um exemplo da gente ali na Ericeira. Voy a dar un ejemplo de la gente ahí en Ericeira. O pastor Vilmar iniciou um projeto maravilhoso. Pastor Vilmar comenzó un proyecto maravilloso. Que nós, esse ano, vamos gozar da 4ª edição. Que nosotros vamos a gozar este año la 4ª edición. Que é o evangelismo em praça pública. Que es el evangelismo en plaza pública. Onde nós montamos som. Donde nosotros montamos el sonido. Toda a estrutura que queremos. Toda la estructura que queremos. Com a autorização do governo. Con la autorización del gobierno. Para fazer aquela atividade. Para hacer aquella actividad. Até o ano passado teve muita gente que reclamou. Hasta el año pasado tenía mucha gente que E reclamó. até a polícia foi chamada. Y hasta la policía fue llamada. Mas nós tivemos a condição de estar em paz. Pero nosotros tuvimos la condición de estar en paz. Porque nós tínhamos essa autorização. Porque tuvimos esa autorización. Mas essa autorização demora a conseguir. Pero esa autorización se demora en salir. Várias pessoas tentam, várias igrejas tentam. Varias personas intentan, varias iglesias intentan. Chegam a desanimar. Llegan desanimados. Pela dificuldade em conseguir. Por la dificultad de E conseguir. Deus nos abriu essa porta. Y Dios nos abrió esa puerta. E diante das dificuldades que apresentam, Y delante de las dificultades que presentan, nós não podemos parar. nosotros no podemos A parar. atitude dessas pessoas, Atos 4, vai colocar na tela para a gente ler, La actitud de esa persona en Hechos capítulo 4, verso 29, deixa a gente animado, deja a la gente animada, deixa a gente encorajado. deja a la gente valiente. Porque ao invés de eles irem reclamar, Porque en vez de salir y reclamar, eles vão fazer algo diferente. ellos van a hacer algo diferente. Então leia, por favor, o 29 e 30. Tá na tela, se quiser. 29 y 30, ¿tá? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. Aleluia. O 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Obrigado. Olha a mente deles transformada depois do derramamento do Espírito Santo. Mira la mente transformada de ellos después del derramamiento del Espíritu Santo. João e Tiago, junto com Jesus, Juan y Santiago, juntos con Jesús, quando foram pregar em Samaria, cuando fueron a predicar en os Samaria, samaritanos não quiseram ouvir a palavra. samaritanos no quisieron oír la palabra. João e Tiago disseram para Jesus: Juan y Santiago dijeron para Jesús: Jesus, deixa que a gente ore Jesús, deja que la gente ore e o Senhor mande fogo do céu y manda fuego del cielo, e mate esse pessoal tudo. que mate a toda esa persona. Agora, depois do Espírito Santo, Ahora, después del Espíritu Santo, eles são ameaçados. ellos son amenazados. Antes só não quiseram ouvir, Antes solo no quisieron oír, agora são ameaçados. ahora son A amenazados. vida deles está em risco. La vida de ellos está en peligro. E ao invés de eles pedirem Y en vez de ellos pedir para Deus matá-los, para Dios matarlos, castigá-los, castigarlos, fazer alguma coisa com eles, hacer alguna cosa con ellos, eles vão para o joelho. ellos van para Para o joelho. las rodillas. E orando, eles vão dizer a Deus: Y orando ellos van a decir a Dios: Deus, olha para a ameaça que fizeram para a gente. Dios, mira esa amenaza que hicieron para nosotros. Mas, independente da ameaça, Pero independiente de la amenaza, queremos pedir que o Senhor nos dê ousadia queremos pedirte que Dios nos dé osadía para a gente pregar a sua palavra. para las personas predicar tu Mas não palabra. apenas queremos ousadia, Pero no solo queremos valentía, queremos que enquanto pregamos com ousadia, queremos que mientras que nosotros predicamos con o Senhor valentía, estenda as suas mãos el Señor extienda tu mano e opere prodígios, y opere e prodigios, opere maravilhas, opere maravillas, para que eles conheçam o para seu que Él poder. conozca su O poder. trabalho missionário é por fé. El trabajo misionero es por A gente fe, precisa entender que Deus nos dará escape. pero se debe entender que Dios nos dará salida. Nos dará saída, exatamente. É lógico que essa fé não é produzida de um dia para o outro. Es lógico que la fe no es producida de un día para otro, Não é de qualquer maneira. no es de cualquier manera. É alimentando-nos da palavra de Deus. Alimentándonos de la palabra É de tendo Dios, uma vida dedicada a Deus. es teniendo una vida dedicada a Então o Dios, Espírito Santo, es donde el Espíritu Santo ele vai brotando em nossa Él vida va brotando de nuestra vida a fé que nós necessitamos. la fe que nosotros necesitamos. Está na hora? Você Não. não encerrou, né? Misericórdia.
Irmãos, na próxima aula, Hermano, en la próxima clase eu vou ter que avançar muito mais. voy a tener que avanzar más A gente não vai rápido. conseguir falar sobre tudo. Si no, no voy a conseguir hablar todo. Mas até a noite, se Deus quiser.